Amém? Amém. Louvado seja Deus. Salmo de número 124. Quero meditar com os amados irmãos sobre esse belíssimo salmo. É um salmo de Davi, que fala sobre Deus, nosso protetor e libertador. Se não fosse o Senhor, o que seria de nós? Há momentos que a gente precisa refletir sobre isso. Saber que Deus é o Senhor da nossa vida e Ele está no controle de todas as coisas. É Ele que tem conduzido a nossa casa, a nossa família, Ele tem conduzido a igreja. E o Salmo 124 relata exatamente isso. Segundo o comentarista, ele diz o seguinte: é o salmo que relata de mais alegria. É um salmo de tanta exaltação a Deus. Sabe por quê? Porque tudo vem de Deus. Não há outra forma. Precisamos reconhecer e exaltar o Senhor de todo o nosso coração. Salmo de número 124 diz assim a Bíblia, palavra de Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado quando nossos inimigos se levantaram contra nós, eles nos teriam engolido vivos. Quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva, como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Amém? É um salmo que o povo ia caminhando em procissão, reconhecendo os feitos do Senhor, reconhecendo que se não for o Senhor na vida, na caminhada, nos momentos difíceis, nos livramentos, se não for o Senhor na condução à noite com a coluna de fogo, certamente morreriam congelados ou ficariam perdidos no meio do deserto. Se não for o Senhor no decorrer do dia, quando o sol muito quente, quando a temperatura altíssima, se não for ali a nuvem protegendo, guardando o povo iria perecer. E assim nós podemos reconhecer que durante este dia, quantos livramentos de Deus, quantos momentos nós podemos desfrutar ali do cuidado, da proteção de Deus na nossa vida, e nós estamos aqui dizendo, se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não for o Senhor, nós não estaríamos lendo a palavra de Deus. Se não for o Senhor, nós não estaríamos cantando. Se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui com o nosso coração alegre, oferecendo ao Senhor o nosso culto. E quantas vezes nós perdemos tantas oportunidades por não reconhecer o senhorio de Cristo. Porque quando nós não reconhecemos o senhorio de Cristo, nós ficamos frustrados, nós nos entristecemos, nós não assumimos um compromisso com o Senhor. Mas esse salmo de número 124, um salmo de Davi, e a mensagem desse salmo foi um salmo muito importante para o povo de Israel. É interessante que 3.000 anos atrás, infelizmente, muitas pessoas não reconhecem a sua importância nos dias de hoje, pois acreditam que Deus seja desnecessário, ou até afirmam que Ele não exista. Mas neste salmo, Davi, ele afirma duas verdades fundamentais das Escrituras, a qual eu gostaria que você anotasse no seu coração, que você sublinhasse na sua Bíblia, que você colocasse na parede do seu coração as duas verdades que Davi nos fala neste texto. Deus é o único que é capaz de salvar. Coloque isso no seu coração, guarde isso na sua mente. Deus é o único capaz de salvar. E nós clamamos a Ele, o Deus Todo-Poderoso, e Ele, com a sua bondade, Ele salva. E uma outra verdade, o único meio da salvação é a confiança em Deus. O título do Salmo
124, na minha Bíblia, relata sobre o poder do Senhor, sobre a proteção e a libertação do Senhor. É uma identificação de uma composição de Davi, preparada para romagem, ou seja, para ser cantada pelos israelitas, enquanto subiam para as festas em Jerusalém. Você vai observar que 15 dos salmos trazem essa identificação. 4 deles atribuídos a Davi, o 122, o 124, o Salmo 131 e o Salmo 133. E é natural que esses hinos levassem os pensamentos dos viajantes para cima, para a exaltação que Deus merece. É por isso que quando nós viemos ao culto, quando nós viemos à igreja, quando nós estamos aqui para louvar a Deus, quando Ele nos dá a oportunidade de nos reunir como igreja, nós estamos exaltando ao Senhor que Ele é o único Deus que pode salvar. Quando nós vemos à igreja e viemos adorar o Senhor, quando temos a oportunidade de estar juntos para adorar o Senhor, nós estamos demonstrando a outra declaração de Davi: o único meio da salvação é a confiança em Deus. O povo de Deus é um povo muito interessante. Independente das circunstâncias, está sempre louvando a Deus. E muitas vezes com lágrimas, muitas vezes com dor, muitas vezes com dificuldades. Estava assistindo, hoje eu conheci pelo vídeo a Sulamita, e a gente, revelou para a gente ali uma pessoa num vídeo, ela louvando a Deus, mas a gente não imagina a dor que ela tem sentido, por um câncer, e tanta luta, mas está ali louvando, exaltando ao Senhor, porque ela reconhece que Deus é o único capaz de salvar. Ela reconhece que Deus é o único meio da salvação e a confiança em Deus. E quando nós confiamos em Deus, nós temos que realmente colocar por inteiro nas mãos do Senhor a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, colocar diante de Deus as nossas ansiedades. E você vai logo observar no início desse cântico algumas declarações sobre o papel do Senhor em proteger e salvar o povo de Israel. Olha aí conosco aí o que ele diz do versículo 1 ao 5, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os nossos inimigos se levantaram contra nós, Ele nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e a torrente teria passado por cima de nós, águas impetuosas teriam passado por cima de nós. Enquanto essas afirmações, obviamente, baseiam em fatos históricos, nenhum acontecimento específico é citado, porque quando Davi ele escreveu, o povo já tinha uma rica história de livramento pela mão de Deus. Durante o reinado de Davi, Deus libertou a nação da opressão de vários dos seus vizinhos, antes de escolher um rei para governar a nação. Deus então levantou juízes. Ele levantou uma série de juízes para tirar Israel do domínio da opressão dos estrangeiros. Antes dos juízes, Moisés, Josué foram instrumentos usados para conduzir Israel da escravidão no Egito para a sua própria terra prometida. E poucos séculos antes de Moisés, a família de Israel foi poupada quando desceu ao Egito. E por trás dos comentários de Davi, nesses primeiros versículos, você vai notar a rica história de um povo escolhido e protegido por Deus. A sobrevivência de Israel não poderia ser explicada por força ou por esperteza humana, porque se não fosse Deus, a nação de Israel teria sido aniquilada. Olha a importância, meus amados, de reconhecer que o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, é um Deus protetor e libertador. É impossível contar os feitos de Deus na nossa vida. É impossível relatar os milagres tremendos de Deus na nossa vida, os livramentos de Deus. Se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Se não fosse a bondade e a misericórdia do Senhor, nós não estaríamos aqui. É uma explicação que não é uma explicação humana, não há nada sobre a direção do homem, mas é sobrenatural de Deus, o cuidado de Deus para com o seu povo, e Ele tem um cuidado especial para com você, pode ter certeza disso.
Pode confiar no momento que você está passando, você é uma pessoa guardada, protegida pelo Senhor, que tem livrado, que tem conduzido a história, e que Ele requer de nós que vamos reconhecer que é Ele quem faz. Por isso nós cantamos aqui: a Ele a glória, a Ele o louvor, porque se não for o Senhor, assim como o salmista, se não for a grandeza de Deus, não foi a esperteza do homem. Mas o salmista Davi disse: se não fosse o Senhor, Deus, a nação de Israel teria sido aniquilada. E em toda a história, em todo o decorrer da história do povo de Israel, você vai sempre observar ali o cuidado de Deus para com o seu povo. Querido, Deus tem um cuidado com você muito especial. A Bíblia fala que nós somos como a menina dos olhos de Deus. Tenta fazer isso, tenta colocar o dedo no olho do seu irmão aí, qual vai ser a sua reação? Tenta aí, o que vai acontecer? Você vai logo piscar. Assim Deus cuida de você. Ele não permite que ninguém possa tocar naquilo que Ele tem prometido, guardado por você. E sabe por quê? Porque Ele é o Deus Todo-Poderoso. É um Deus que nos protege, é o nosso libertador, a menina dos olhos de Deus, o cuidado de Deus. Guarde isso, a importância. Essa semana, então, é uma semana que nós podemos relembrar isso, a semana chamada Páscoa, onde há o reconhecimento de o sangue de Cristo, o sangue do Cordeiro. Ele era colocado nos umbrais das portas, e ali a morte passava e disse: essa aqui não, aqui é lavado pelo Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro. E assim nós somos guardados pelo sangue do Cordeiro, só que o nosso Cordeiro foi Jesus. Ele se colocou como um cordeiro, e o seu sangue foi derramado na cruz, e nós podemos colocar nos umbrais do nosso coração, nos umbrais da nossa mente, e dê uma demonstração que nós pertencemos a Deus Todo-Poderoso, que Ele está com a gente. Somos guardados, protegidos, fortalecidos. É interessante que Jesus não pede para que o seu povo lembre do seu nascimento, mas Ele sempre nos lembra sobre a sua morte. Quando comemoramos, celebramos a ceia do Senhor, Ele diz: fazer isso em memória de mim. É um momento de entrega, é um momento de confissão, é um momento de reconhecimento que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. Por isso que você precisa vir domingo 8 horas da manhã. É por isso que você precisa vir aqui com o seu coração aberto, trazendo o seu pão, o seu bolo, seu café, para celebrar, porque a marca do sangue de Cristo está na nossa vida. O cuidado, a proteção de Deus, porque se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. A Bíblia não diz: eis o coelho de Deus que tira o pecado do mundo. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus, é Jesus quem pode salvar o homem. Só Jesus, porque Ele, como diz o salmista, é o único capaz de salvar. É o único meio da salvação e confiança em Deus. Todo o resumo do Salmo está baseado nessas duas frases, na dedicação tremenda do amor de Deus. E por esse motivo, então, Deus merece a adoração do seu povo. Olha nos versos 6 e 7, quando Ele diz: bendito seja o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu-se o laço e nós nos vimos livres. Nós somos livres pelo sangue do Cordeiro. E é esse motivo que Deus merece a adoração do seu povo. Apesar de Davi e seus homens valentes serem reconhecidos como o povo de Israel por suas proezas no campo de batalha, ele nem sequer menciona a habilidade ou coragem dos homens aqui. Eu acho isso muito interessante, como nós podemos aprender que tudo vem de Deus. A nossa força vem de Deus, a nossa estratégia vem de Deus, a nossa batalha vem de Deus. Não há mencionado o nome de Moisés, não é mencionado o nome de Daniel, não é mencionado o nome dos líderes, mas é mencionado o nome de Deus. Porque a salvação de Israel foi obra de Deus e todo louvor deve ser dirigido a Ele. Como precisamos de servos com humildade de Davi hoje. É Deus e não o homem que merece a glória por ser o único capaz de salvar. Foi Ele
quem morreu na cruz para nos salvar. Hoje, quando as pessoas exaltam mais o homem, mais o pregador, mais o cantor, mais a liturgia do que o próprio Deus. E não importa, o que importa é quem nós estamos adorando verdadeiramente. Porque o Senhor é o Deus que merece a adoração do seu povo. O que Ele requer de nós é um coração grato, é um coração cheio de gratidão, e reconhecendo que é Deus e não o homem que merece a glória por ser o único capaz de salvar. Mas é tão maravilhoso, Deus nos permite fazer parte disso, nos usando para pregar o Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho não é falar de mim, é falar de Jesus, é falar o que Deus fez na minha vida. E quando nós passamos para os irmãos as 3 perguntas, creio que os irmãos estão fazendo, se não fez, vai fazer, eu creio nisso, até domingo, aquelas 3 perguntas do domingo de manhã, da mensagem do domingo de manhã, vocês vão debater ali, vocês vão orar, porque a glória é de Deus, Deus vai falar ao seu coração mais uma vez. E nós vamos reconhecer que a glória é dele, nós vamos estar próximo a ele. Como diz o salmista, reconhecendo ali que bendito seja o Senhor, para todos sempre. E com o fundamento na história de Israel, Davi, ele adorou ao Senhor como Salvador. O último verso do Salmo mostra que os fatos do passado serviam para criar a confiança desse povo quanto ao futuro, sabendo que Deus havia se mostrado forte e fiel, poderoso ao longo da história da nação. E queridos, coloque isso no seu coração. O mesmo Deus que guardou o povo de Israel, que protegeu o povo de Israel, que libertou o povo de Israel, é o nosso Deus. Amém? É o nosso Deus. Que coisa maravilhosa. No versículo 8, o salmista encerra dizendo o seguinte: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Nos séculos depois de Davi, profetas como Isaías, Jeremias, Daniel, Ezequiel, Ageu e Zacarias lutaram para convencer o povo de Israel a confiar no Senhor em momentos da crise. E é interessante que a história continua o mesmo, né? A gente luta perseverando, ensinando o povo a confiar em Deus Todo-Poderoso. 3.000 anos depois, ainda lutamos para resistir à tentação de nos esquecermos do Senhor e depositar nossa confiança na força ou na sabedoria dos homens. Deus é o único capaz de salvar. Não fosse o Senhor, estaríamos totalmente perdidos para sempre. Que coisa maravilhosa, irmãos, que oportunidade, que privilégio temos de poder servir a este Deus Todo-Poderoso. Um Deus que nos ama, um Deus que é o único capaz de salvar. O único meio da salvação é confiar em Deus. Nós somos o povo separado de Deus, a nação santa, o povo adquirido, comprado por um alto e sublime preço. O Deus que revela a sua grandiosidade, um Deus que revela o seu amor através da sua proteção, do seu cuidado e dos livramentos. Por isso o salmista encerra: o nosso socorro está no nome do Senhor, que fez os céus e a terra. E aí, se não for o Senhor, nós não estaríamos aqui. Não adianta as encenações, não adianta as cantatas, não adianta as nossas buscas, se a gente não reconhecer que tudo foi por Jesus, que a salvação foi por meio de Jesus, que Ele é o único que pode salvar, é o único que merece adoração e louvor. Coloque isso em prática na sua vida, viva isso no seu coração. Mais uma semana de Páscoa, mais uma semana chamada Semana Santa, mais uma oportunidade de você reassumir a sua aliança com Deus poderoso e marcar os umbrais do seu coração, os umbrais da sua mente, e colocar ali o sangue de Cristo
para que o pecado, para que a morte eterna não tenha domínio sobre a sua vida, porque você é marcado pelo sangue de Jesus, você é selado pelo Espírito Santo do Senhor, porque você é o povo de Deus, e Ele tem guardado, Ele tem libertado, Ele tem demonstrado o seu poder sobre nossas vidas, o seu povo querido, o seu povo amado. Amém?